Olá, bom dia, tudo bem? Sou o Everton Lisandro, cara de sono ainda, passando aí para convidar as pessoas para hoje à noite assistir a minha live, junto com o Rodrigo Longo, SOS Sobriedade. Hoje nós vamos falar sobre recuperação, né? Como isso acontece, como é que é esses processos, como foi essa escalada, né, de usuário de substância, vários tratamentos, e como isso que aconteceu, volta aos estudos, outra cidade. Então tem alguns indicativos muito importantes, que claro que a história de vida do Everton é só do Everton, mas os caminhos, os locais, os métodos, a forma de tratamento, o que eu precisei renunciar e o que eu precisei adequar ao meu processo de recuperação. Claro que não foi um caminho reto, né, de só subidas até esse momento. Não foi. Houve muita recaída, muitos lapsos, uma resiliência incrível que eu precisei ter, entender. A cada fase, a cada momento, a cada etapa da minha vida, ela me convidava a evoluir. E quando ela me convidava a evoluir, algumas coisas eu possuía habilidade para lidar com o ambiente, com as pessoas, tolerância, aceitação, a frustração. Algumas áreas da minha vida eu precisava aprender. Ela me tirou daqui e me colocou aqui. Até aqui foi o processo de recuperação. E esse outro patamar eu precisei buscar. Então eu precisei atravessar essa atmosfera de comunidades terapêuticas. Eu sou um misto, né, de o que hoje se apresenta como tratamento. Então, dentro do meu processo de recuperação, tem algo fundamental que é o CAPS, né? Que eu sei que algumas pessoas em comunidade terapêutica têm uma resistência enorme sobre CAPS, né? Redução de danos. Mas hoje entende que o CAPS como uma ética de acolhimento, se o cara está trabalhando, se o cara tem contato com a família, vamos tentar o tratamento ambulatorial, comunidade terapêutica, não é uma panaceia, cura para todos os males, não é. Alguns casos se encaixam e tem perfil. Então, hoje entendemos a comorbidade, algo que nunca foi falado. O que é a comorbidade? Duas patologias, mediante a história de vida dessa pessoa, com quem ela viveu, como ela criou, o que ela perdeu, né? O que aconteceu na história de vida dessa pessoa, qual foi a causa. Porque o uso da substância, ele é o sintoma em várias situações. E é formado no meio, num contexto. Aí tem outra situação, que é o efeito da substância. Dentro da comunidade terapêutica, você não vai achar uma pessoa dependente só de álcool, só de cocaína, só de crack, só de medicamento. Não. É um misto. Várias pessoas dentro de uma comunidade terapêutica. Nunca se perguntaram por que uma fica dependente de uma coisa, outra de outra? Se perguntem, né? E o social, um meio que foi apresentado, cultura, geracional, pai, genética, né? E tudo isso nos ajuda a entender os processos da recuperação. Então, como eu disse, eu sou um cara que eu não tiro 10, mas no processo de sobriedade ou de evolução, não, eu nem sei quem é que tira. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou sempre em busca. Eu sou um cara muito teimoso. E chegou um momento da minha vida que eu não aguentava mais ficar caído, mas também não aguentava ir para dentro de comunidade terapêutica. E aí eu precisei de apoio. Mas tomei muita bolada nas costas, muita. Né? Você imagina o que é um cara que só fez coisa errada dizer que se tornar psicólogo? Difícil? Eu até entendo que é. Mas enfim, convido vocês hoje para escutar, para ouvir o que foi feito instintivamente, o que isso hoje é apoiado, né? Que é essa busca, né? Que uma pessoa que está em processo de recuperação, que se encontra em processo de recuperação, o que mantém ela, ou o que leva ela para esse lugar são os prejuízos, em primeiro lugar. Isso precisa ser muito, muito entendido. Ah, meu filho não quer tratamento. Não vai querer tratamento enquanto você conseguir, ou ele tiver uma maneira de bancar o uso dele. E às vezes você querendo ajudar, você faz ele permanecer no uso. Né? Então o que faz uma pessoa ir para uma comunidade terapêutica são os prejuízos.
E aí eu escuto profissionais dizendo assim, ele não quer tratamento, ele está indo lá só para se esconder. Ele está indo lá só para pagar mais dinheiro, porque ele tá com pensão atrasada. Porque a polícia está atrás dele. Porque a mulher não quer mais ele. Porque ele não tem dinheiro, porque ele está na rua. Não adianta botar esse cara lá, né? É isso que a gente escuta. Mas, gente, é isso aí que faz o cara ir para a comunidade terapêutica. Ninguém quer ir para a comunidade terapêutica. É a pressão interna e externa. Interna é culpa, mágoa, rancor, raiva, tristeza. Todas essas questões fazem a pessoa ir. Mas quando ela está lá dentro da comunidade terapêutica, ela existe uma ambivalência, desejo de parar e desejo de continuar com o uso. Por isso que precisa trabalhar com a família, ou com as pessoas que estão em volta dele, para que não facilite, que não tire tão rápido dele essas questões essas pressões que o levaram para a comunidade terapêutica. Foi para a comunidade terapêutica porque estava muito ruim. Está 15 dias, 20 dias lá dentro, a família já está ligando, ex-mulher já está ligando, filho já está ligando, dizendo que já paguei a conta dele, já entrei com o pedido do processo, já tem casa, pagou o carro, pagou tudo, já arrumou tudo. O que esse cara vai fazer lá dentro? Não quer mais ficar, foi facilitado demais. Por isso que os familiares precisam trabalhar esse sentimento de culpa, de fracasso, né? Para que entendam isso. E também os equipamentos precisam entender isso. Para que não julgue que o cara quer tratamento ou não. O que manda realmente é o trabalho profissional que acontece dentro da comunidade terapêutica. Não de julgamento moral, mas entender que esse cara possui sim desejos de parar e desejos de continuar. Então, dentro de uma comunidade terapêutica, a gente chama isso de razões internalizadas para mudar e razões internas para não mudar. Pessoas nenhuma em sã consciência, não precisa ser usuário, possuir transtorno. Ela só vai modificar o seu comportamento mediante um prejuízo. Ninguém muda prejuízo, ninguém muda de comportamento sem um prejuízo. O que eu quero dizer com isso? Então, quando ele entra na comunidade terapêutica, ele percebe que ele é um reforço, a gente chama de reforço negativo. Tá muito ruim aqui fora. A hora que o reforço negativo é quando você tem alguma coisa que está te incomodando, te traz sofrimento, e você faz um movimento para se ler livre daquilo ali. Isso é reforço negativo, né? Para entender bem. Então, o usuário de álcool que treme a mão, ele quando acorda de manhã com o síndrome de abstinência, ele vai lá e toma alguma coisa, toma lá um schnapps, e aí ele para de tremer. Então o reforço negativo nessa situação é tremer, se sente muito mal, não consegue pegar um copo, na hora que ele bebe, aquilo passa. Isso é reforço negativo. A mesma coisa acontece com o teu parente, teu usuário, quando ele está na rua, que todas as áreas sociais da vida dele estão muito ruins, falta de dinheiro, polícia atrás, traficante, mulher, todo mundo pegando no pé dele. Quando ele bota o pé dentro da comunidade terapêutica, o reforço negativo, essas questões melhoram, traz um alívio para ele. Agora eu estou dentro da comunidade terapêutica. Muitos acolhidos dizem assim, parece que eu nunca usei. Parece que eu nunca usei droga, está muito bom aqui. Só o que acontece, isso dura pouco tempo, porque envolve a família também, entender esse processo. E aí lá dentro da comunidade terapêutica, precisa ser trabalhado essas questões, né? Para que ele faça essa modulação do que fez ele ir para lá por reforço negativo e faça virar reforço positivo. O que é virar reforço positivo? Né? Que ele comece a fazer inúmeros comportamentos novos e seja validado para que ele continue fazendo aquilo. E aí, talvez, apareça a motivação interna. Não é batendo que cresce, não é humilhando que cresce. O terapeuta que ele bate de frente ou que ele aumenta a resiliência, ele perdeu, acabou o processo terapêutico. Na minha época, vou dar um choque de realidade. Dá um choque de realidade. Olha no espelho, velho, né? Porque dando choque de realidade. Acolhe esse cara que já sofreu pra caramba. Todo usuário de substância possui uma dor. Todo ele. Enfim, né? Eu começo a falar e não paro mais. Mas então, as comunidades terapêuticas precisam entender esse processo. E não quer tratamento. Como?
simplesmente não quer, simplesmente culpam o acolhido, né? Simplesmente culpam o usuário. Eu sempre digo, tem uma fala minha que eu digo, todo transtorno mental a gente acolhe, a gente traz para perto, a gente valida os sentimentos, a gente entende que aquela pessoa que está em depressão, ela tem um peso sobre ela, né? Uma pessoa que é ansiosa porque ela está lidando com muitas coisas na vida dela ao mesmo tempo, ou a infância, ou a causa, dedicamos, procuramos tirar ela da mente dela, fazer mais atividades, se projetar no futuro. Tudo isso a gente faz com uma pessoa que tem os outros transtornos. Mas quando chega no uso de substância, aí não. Aí vamos bater para crescer. Vamos enfiar o dedo no olho do cara. Vagabundo, sem vergonha, quer ver a família sofrer, né? Aí a gente faz esse movimento. E não, ele precisa ser acolhido. Muitas das certezas dele que foi formado ao longo da vida, né? Ele criou resistências. Uma pessoa que sofreu muito pode ser muito bem esse antissocial hoje em dia. Cada vez que ele abriu a guarda dele, bateram. Então ele aprende a se defender. Então ele tem que entender a história de vida. E cada vez dentro da comunidade terapêutica que eu entro de sola numa pessoa, eu estou reforçando mais uma vez para ele toda a história de vida, todas as pessoas que já passaram na história de vida dele. E aí, quando eu valido esse sentimento, quando eu digo que é foda, que eu tô contigo, eu entendo, esse cara vai começar a abrir. A gente quebra a resistência. E é isso que precisa nesse processo terapêutico. Menos juízes, né? Como se a minha vida fosse a perfeita e eu tenho que empurrar isso de goela abaixo da outra pessoa, né? Sem fundamentação teórica, não é o jeito dela, tem que ser do meu jeito. E não existe isso. Não existe. O jeito certo é o jeito que funciona para a pessoa. Cada um é a história de sua vida. É o autor da sua história. Cada um possui. Né? Cada um possui um histórico de vida. A dor, ela precisa ser validada, não julgada. Então, nesse processo, né? Então, dentro desse processo, muitas coisas precisam ser faladas. Precisa tirar o foco do julgamento, da abstinência e procurar que a pessoa evolua. Tá bom? Então, um abraço aí a todos. Foi muito bom esse papo. Que eu vim andar aqui, estou aqui em Blumenau. E aí eu comecei a andar e eu lembrei, né, dos estímulos respondentes. Já ouviram falar isso? Alguns chamam de gatilho, outros chamam de memória química. Algo muito importante que precisa ser falado, né? Então, quando eu estou aqui em Blumenau, esse local aqui, desse bairro aqui da Água Verde, cara, é um lugar que é muito gostoso de eu andar. Não parece nem que eu estou em Blumenau. Porque aqui é um local que eu não tive história de uso de substância. Não tive momentos aqui na minha vida, não tem vizinhos, não tem madrugadas, não tem acidente, polícia, andando rápido, chuva, nada que eu olhe, para onde eu olho, não tem lembranças nenhuma. Isso é um alívio para o meu emocional, isso é um alívio para o meu psicológico, e isso precisa ser entendido. Quando você está em processo de recuperação, levei 12 anos para entender que Blumenau era um veneno para mim. Levei 12 anos da minha vida para entender isso. Quantas recaídas, porque eu insistia em fazer sempre a mesma coisa. Uma dificuldade grande, queria agradar a Deus e o mundo. Um senso de complexidade, baixa autoestima. Realmente às vezes eu me atrapalho para falar, porque se eu for para apresentar alguma coisa, é muito mais fácil. Mas quando eu tenho que lembrar, rememorar da minha história e alinhar ela, realmente vai me dando alguns brancos, dá uns flashes, e eu também volto junto com as minhas falas e com as minhas memórias. E isso acontece. Mas enfim, quando eu estava falando de estímulo, muito importante o estímulo respondente, por quê? Porque eles nos remetem à associação com o uso e com o prazer daquele uso, ou com aquele ambiente, ou com a pessoa. E isso acontece com a casa da pessoa, isso acontece com o banheiro, acontece com a geladeira, acontece com a esposa, acontece com pessoas que você usou. Então o processo de ressocialização, né, é incrível que no meu trabalho eu ainda percebo, não no meu trabalho, mas com quem eu trabalho.
pessoas que ficam numa comunidade terapêutica 7 meses, e não saem para fazer ressocialização. Olha, hoje é 2025, cara, e tem gente ainda fazendo recuperação na época do telégrafo. Não estou dizendo que o meu jeito é o mais fácil, não, acabei de dizer que não é isso. Mas, gente, vamos estudar, vamos procurar informação nova, vamos entender a mente das pessoas, vamos procurar como funciona isso, essa especialidade. Fiquei 7 anos na faculdade e não teve uma matéria sobre dependência química, nada. Então o cara ficou 7 meses dentro de uma comunidade terapêutica e não saiu nem uma vez. Qual é a chance? Recebendo Bolsa Família, todo mês caía na conta dele. Bolsa Família, que eu sei que é muito bom para pessoas aí, para pais de família, para família, que é muito bom. Mas uma pessoa que tem um histórico de uso de substância e está em tratamento, isso devia ser repensado. Como auxílio emergencial na época da pandemia. Isso é tudo, quem conhece um mínimo, sabe que isso, as pessoas acabam procurando a comunidade terapêutica para adquirir esse benefício e depois não fica. Deixa eu voltar. Enfim, então ela saiu, não foi feita essa dessensibilização, ela precisava ter ido para o local dela, ficado 1, 2 dias, voltado para a comunidade terapêutica. Falei, criando gordura emocional para aprender a lidar com essa situação. Ela precisava aprender, então ela tem que vivenciar. Ela chega naquela cidade onde ela tem várias pessoas que ela conhece, onde tem os locais que ela fez uso. Ela estava 7 meses presa, literalmente, porque tem comunidades terapêuticas aí que limitam passeio, limitam atividade esportiva, limitam ver não sei o que, não pode usar celular, e cheio de regra estrúxula, que acredita que a pessoa vai viver a vida toda de uma comunidade terapêutica. Não. A comunidade terapêutica hoje ela precisa abrir os olhos dela. Não é mais para ficar fazendo recuperação como se fazia 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. As pessoas, e é isso que determina um índice tão baixo. Sempre a culpa é do usuário, cara. Sabe por que acontece isso? Porque a demanda é tão alta, é tanta gente sofrendo, é tanta falta de lugar para colocar, que o que acontece? Eu tenho a minha comunidade terapêutica, eu sou o gestor, eu sou o dono da flauta, e aqui se recupera assim. Tu quer, tu fica, se não quer, vaza. Tem mais gente ali fora na fila. E aí reclamam que não tem verba, é uma pedição de esmola aí nas redes sociais, doe isso, doe aquilo, doe aquele outro. Queremos ensinar os moradores de rua, queremos ensinar o usuário a parar de pedir, mas ele vai trabalhar dentro de um órgão que vive pedindo moeda. Interessante, vocês nunca se ligaram nisso? Mas isso, então, é muitas coisas, Então isso são questões que precisam ser revistas. Então essa pessoa não fez isso. Voltando novamente nesse caso, o que é a importância da ressocialização? Ressocialização básica. Trabalho, moradia e novo vínculo social. Precisa ser feito isso quando a pessoa é inserida novamente, ou às vezes ela nunca, chama de ressocialização, mas a gente nem sabe se ela já foi parte da sociedade, ou se ela sempre esteve à margem, ou se ela já foi e perdeu esse local. Mas usa-se uma palavra só para designar tudo isso. E aí não é feito esse trabalho. Ele precisa dessas questões, entender que o ambiente que a pessoa viveu adoeceu ela. A causa do problema do uso da substância está nas relações, nos ambientes, na história de vida dessa pessoa e o que ela encontrou para lidar. Então precisa ser trabalhado essas questões. E aí essa pessoa que sai dessa comunidade tem um problema mental, não podia fumar nessas comunidades terapêuticas também. Então ela tá louca para fumar um cigarro. Aí escuta profissionais dizendo que você não pode fumar porque isso é uma entrada para o uso da substância. Por favor. E o CAPS é o quê? Redução de danos. Gente, redução de danos não é fumar 10 pedras e fumar 2. Pare de ser ignorante. É reduzir o dano da vida da pessoa.
as relações que ela teve, talvez ela só consegue tirar 8, só consegue tirar 7, e tá bom se ela conseguir voltar a trabalhar, estudar, pagar as contas, adquirir carro, casa, relacionamento. Tá bom, cara. Pare de ficar botando peso em cima das pessoas. O importante é que ela melhorou a história de vida dela. Só porque ela não obedece, isso é narcisismo. Sabe o que é o narcisista? É aquele cara que quer que as pessoas vivam à sombra deles. É aquela pessoa que só tem aquele padrão rígido e quer que as outras pessoas obedeçam. E isso faz muito mal. Por quê? Porque as outras pessoas não conseguem obedecer o que ele fala. Então ele não consegue se permanecer sóbrio devido à própria pressão. Para se recuperar tem que ser assim. E deu. O comportamento é completamente ao contrário. Então essa pessoa sai de uma comunidade terapêutica depois de 7 meses, rezou de manhã, de tarde, de noite, teve 1, 2 visitas, não trabalhou de sensibilização ou do cigarro, simplesmente estava em abstinência, não trabalharam os fatores motivacionais, o que ela trazia do ganho daquilo ali, ou trabalhar os gatilhos. Olha, o cigarro, você fumar, você é usuário de crack, então tem o isqueiro te lembra aí, o isqueiro, como é que tu vê o isqueiro? A cinza, né? Outra coisa, como é que a pessoa vai trabalhar alguma coisa que ela tem dependência se você tira pessoas dependentes de pornografia com celular, né? Pessoas que usam o celular para fazer contato, para buscar droga. Isso é uma questão que precisa ser, isso que eu falo das razões internalizadas, não é tirando, gente, não é tirando as coisas que a pessoa vai se recuperar, ela precisa estar dentro daquilo ali para adquirir habilidade. Aí essa pessoa sai com dinheiro no bolso, constatado que ela tem uma comorbidade devido a um acidente, tem perdas, enfim. E aí ela tem dinheiro no banco, a família dela completamente disfuncional, uma casa, um local onde morava que era usado como uso. Eu me pergunto qual é a chance que essa pessoa tem de ficar sóbria. E aí vão dizer o quê? Ela não se converteu. Se ela tivesse aceitado Jesus no coração dela, ela não recaía mais. Vagabunda. Estava lá dentro, nem prestou atenção no tratamento, aí não aprendeu nada. Não. Como eu estava falando, as comunidades terapêuticas, ela tem uma demanda tão grande que não precisa ser avaliado, né? Se é o meu programa terapêutico, se é o gestor dessa comunidade, se é os monitores que não são pagos, que não estão na CLT, que não têm capacitação, que passaram por um processo que bate, que cresce, estão lá dentro. Esse programa terapêutico, como é que está as pessoas no final do tratamento? Nos primeiros 15 dias, quem fica na comunidade, quem sai? Nada, não precisa ser avaliado nada. E outro problema assim, gigantesco, para que hoje tenha um processo de recuperação mais íntegro. Eu vou contar para vocês. Por que tanta comunidade terapêutica aqui na região de Santa Catarina está agarrada a uma placa de igreja? Nunca se perguntaram? E por que quando eu tenho somente uma ferramenta, e essa ferramenta é um martelo, eu preciso pregar, porque eu não tenho outro recurso? Nunca se perguntaram? Porque eu vou dizer para vocês o seguinte: as políticas públicas de financiamento de vaga dentro das comunidades terapêuticas, elas têm 2 viés. Elas são muito instáveis, porque não provoca segurança para a comunidade terapêutica, que ela vai ter essa verba, tanto estadual como federal. Então isso causa uma instabilidade, né? E então a pessoa, só o que vem de recurso do governo federal e do estadual, não conseguiria manter essa comunidade aberta. Para ela ser uma comunidade terapêutica mais cientificada, ciência social, psicólogo, TO, espiritualidade pluralista, vários, né? Capacitação, volta aos estudos, algo mais que faça a pessoa evoluir, que ela entenda que ela não está parado lá dentro. Enfim, não vem essa verba. Daí o que acontece? A comunidade terapêutica, para sobreviver, ela precisa das moedinhas da igreja, das placas de igreja. E aí, por causa de um bem maior, eu me submeto o gestor se submete então nós vamos colocar a placa X. Mas aqui dentro dessa comunidade terapêutica, o tratamento é assim. E olha, existe um monte de resolução, dizendo, apontando, falando, plano de atendimento individualizado,
prevenção de recaída, treinamento de habilidade social, entrevista motivacional, nada. Oração, trabalho e disciplina. E rezar. Para algumas pessoas funciona, não quero ser radical, mas podia ser melhor. Então o dono da flauta acaba dando o tom. E por isso que tantas comunidades terapêuticas hoje, que poderiam ser melhores em eficácia, precisam sobreviver de moedinhas da igreja e pedindo dinheiro todo momento nas internet. Ah, seja beneficente disso. Ah, nos ajude com isso. Ah, uma pedição de esmola, né? Eu acho esmola isso, porque se eles fizerem o trabalho certo, correto, dentro do que é apresentado, eles conseguem recursos, captação de recursos. Mas sabe por que isso também não acontece? Eu vou dizer para vocês. Não acontece porque outra questão do governo federal e do estadual é ele colocar lá condições mínimas de documentação, de funcionamento, de documentação, de equipe mínima, tudo uma resolução. E para se credenciar, precisa ter essa documentação. Que também a gente sabe que é só um documento e que também existe poucas pessoas para fiscalizar se aquela comunidade terapêutica faz o que ela faz, né? Enfim, então isso são questões muito particulares que também atrapalham o processo de recuperação. Então a gente precisa abrir mais a nossa mente no sentido de procurar informação, né? Pessoas que... a gente precisa mais informações antes que a gente consiga colocar um ponto de vista. O jeito certo é o jeito que está funcionando para aquela pessoa, e isso que faz toda a diferença, tá bom? Um abraço a todos aí, foi muito bom caminhar com vocês aí. Nossa, e é isso. Mais algumas coisas que vem na minha mente que precisa ser falado, né? Como é bom viver a sobriedade, como é bom tá bem, tá vivo. Valeu.